Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à aula 6 do Programa de Licenciamento da Rede Nacional de Aprendizagem. Vamos começar confirmando aí se todo mundo está me ouvindo, se todo mundo está me vendo, para a gente poder começar aí a aula em si. Boa tarde, Farney. Boa tarde, Álvaro. Me dão aí um ok aí que vocês já estão ouvindo, me vendo, para a gente poder começar a aula. Show! Vamos lá, vou colocar aqui a nossa apresentação, que vai me guiar aí pela aula de hoje. Lembrando que no final eu vou estar respondendo perguntas, tirando dúvidas que vocês tenham. E quem está aqui me assistindo ao vivo pode colocar aí no chat. Quem está vendo a gravação, por favor, manda as suas perguntas para contato@vivalagos.org.br, que eu vou estar respondendo todo mundo por lá, ok? Então vamos lá. Essa é a aula 6 do Programa de Licenciamento da Rede Nacional de Aprendizagem. E aqui nós vamos fazer uma segunda aula, vamos avançar um pouco mais sobre a questão da legalização. Eu sei que esse aí é um calcanhar de Aquiles para a maioria das instituições, considerando toda a burocracia que pode envolver, às vezes negociações internas dentro da própria instituição. E aí eu preciso já te dar uma visão um pouco mais à frente das próximas etapas para poder a gente continuar esse trabalho, focar no cumprimento de cada etapa, porque, como já disse lá atrás, essa questão da legalização é uma etapa obrigatória, não tem como a sua instituição querer, ter o próprio programa de aprendizagem se ela não está legalizada. Isso não vai funcionar. E não vai funcionar por um motivo muito simples, Eu não sei se eu já falei isso em algum momento. O antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que agora está dentro da parte da economia, virou uma secretaria, exige que as empresas, ao serem fiscalizadas, e as empresas são muito fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, um documento de validade do programa que a empresa matriculou os seus jovens. Então, se a instituição não está regularizada, pelo sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, na hora de uma fiscalização, o fiscal não vai aceitar o programa como sendo válido. Vai dar um problema, uma dor de cabeça enorme. Como a gente não quer dor de cabeça, então a gente tem que seguir esse passo a passo direitinho. Aqui, esquece que eu fiz errado, não é eixo acompanhamento, é eixo legal, E aqui eu queria mostrar um pouquinho a jornada que a gente tem pela frente, tá? E não tem nada demais, não tem nenhum bicho de sete cabeças, mas são etapas necessárias e a gente precisa avançar. Então, o primeiro item, que eu achei que seria o item mais simples, porque é uma discussão mais interna, Não tem você não depende de uma autorização, por exemplo, do Ministério do Trabalho, que vai avaliar o seu programa. E aí eu mandei o texto que deve estar, um modelo de texto que deve constar no estatuto, como tendo mais essa atividade. E eu sei que às vezes é difícil essa negociação interna, eu sei que às vezes isso é complicado, E cada um de vocês sabe onde que o calo aperta. A única coisa que eu posso fazer
me colocar à disposição para a gente conversar e tentar achar alguma saída, né? De repente, eu posso fazer alguma sugestão que ajude aí você nesse encaminhamento com relação à alteração do estatuto, ok? E aí, se você for olhar, tem 3 itens que estão com o número 2. E eu fiz isso propositalmente, porque, na verdade, são ações que podem ser feitas em paralelo, praticamente em paralelo, que é o quê? Que, junto ao contador da sua instituição, você vai precisar fazer uma atualização dessa alteração do estatuto, dessa nova atividade, junto à Receita Federal no registro do CNAE, né? Que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, eu acho. Mas, enfim, isso no caso da Receita é bem rápido, isso é feito pela internet. E aí tem também a situação junto à Prefeitura. E aí eu acho que é importante vocês avaliarem junto com o contador o que pode ser necessário ou não para eles avaliarem, entendeu? Para o contador avaliar se precisa mexer ou não nesse ajuste do alvará, tá? Mas é importante ter isso no horizonte. E aí tem uma etapa que também é mandatória, que é o registro da instituição eu botei cadastro, mas não é cadastro, desculpa, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ali eu escrevi errado, não é cadastro, é Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E eu sei que você que está me assistindo ao vivo na gravação, pode ser que a sua instituição já tenha o registro, tá? E pode ser que a sua instituição não tenha o registro. Tá? É necessário ter o registro. Alexandre, minha instituição já tem o registro. Se a sua instituição já tem o registro, nesse momento não precisa fazer nada. Um pouquinho mais à frente, né, você vai precisar, muitas vezes você vai precisar, junto ao conselho, fazer um ajuste no plano de atividades, no plano de trabalho da instituição, que normalmente... eu já fui vice-presidente do conselho aqui de Macaé, na minha cidade, e aí vai depender muito da legislação municipal de cada conselho. Mas o mais comum é você, quando pedir o registro, né, e você for atualizar o registro da instituição junto ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que você apresente um relatório de atividade do ano anterior e um plano de trabalho do ano seguinte. Então, pode ser que seja necessário, como nós já estamos do meio para o final do ano, pode ser que você possa incluir essa atividade, vocês ainda não começaram, né? Só para o ano que vem, ok? E aí também, uma das exigências que o Ministério do Trabalho faz é você fazer a inscrição do programa, tá? Junto ao Conselho da Criança e Adolescente. E essa inscrição do programa... eu vou explicar quando eu for falar, que nós não vamos falar hoje, eu não vou entrar muito na questão do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu vou mostrar, numa próxima aula, eu vou estar mostrando passo a passo como é que eu faço o cadastro de um curso no site do Ministério do Trabalho. Tá? Todo o processo de cadastramento de instituição e cadastramento de cursos no Ministério do Trabalho, ele é feito de forma híbrida, parte online, pela internet, parte você tem que juntar documento físico e apresentar presencialmente no Ministério. Tá? E aí, quando você fizer o primeiro cadastro, você começa esse registro, esse cadastro no Ministério do Trabalho e Emprego, o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, você começa cadastrando pela internet. E aí você você consegue imprimir um resumo desse curso que você está validando no Ministério. Aí, de posse com esse curso que você está validando no Ministério, esse registro, isso impresso, você inscreve no Conselho da Criança e Adolescente, dando ciência ao Conselho que você vai estar realizando um programa
que envolve também menores de idade, né? Menores de 18 anos. E por que é necessário isso, essa etapa? Porque como o programa, né, ele trabalha com menores de idade também, né, você precisa dar ciência ao Conselho, porque um dos órgãos que fiscaliza, ou que pode fiscalizar o jovem aprendiz, é o Conselho Tutelar e o próprio Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Estou falando de defesa porque aqui em Macaé não é CMDCA, é CMDDCA, que aqui em Macaé é Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Na maior parte do país é só Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Mas, enfim. Então, essa aula aqui hoje é um pouco para eu estar mostrando para você as próximas etapas, aonde que você precisa cumprir. Voltando aqui, ao você concluir o processo de alteração no estatuto, né, dependendo da onde está o seu cartório, dependendo do porte da cidade onde está situada a instituição, já é até o próprio cartório já tem uma comunicação direta com a Receita, tá? E aí isso é feito automaticamente. Essa alteração do estatuto, quando entrou uma atividade a mais, já aí ser notificado a Receita Federal. Tanto a questão da Receita Federal quanto a questão da Prefeitura não é nada que, nesse momento, vai te travar. Tá? Você precisa da entrada para ficar uma situação regular. Lógico, isso ouvindo o seu contador, e ele vai avaliar o que é necessário, dependendo da legislação municipal, no caso aí da Prefeitura, por exemplo. Tá? E, no caso do Conselho da Criança e Adolescente, você só vai conseguir fazer registro no site, que é o Juventude Web, que é o portal, né, do Ministério do Trabalho, se você já tiver o registro no Conselho. Ele vai pedir que você faça o upload do seu certificado, né, o seu registro no Conselho, o número do seu registro, você vai ter que colocar lá no sistema do Ministério do Trabalho. Tá? E aí, quando você chegar nesse ponto, a gente vai estar atacando essa etapa do Ministério do Trabalho, que, vamos dizer assim, é uma etapa bastante operacional. Enquanto hoje você pode estar sofrendo aí do outro lado, na questão da alteração do estatuto, porque precisa fazer uma reunião e aí juntar todos os participantes, de repente tem alguém que não gosta da ideia de fazer esse tipo de programa e tudo mais, então tem um processo mais lento aí, talvez, de negociação interna. No caso do Ministério do Trabalho, é um processo, uma questão mais procedimental, entendeu? Então, é seguir um passo a passo que eu vou te passar, eu vou te mostrar, né? Eu estou fazendo um experimento agora, que é o seguinte, que depois eu vou estar compartilhando com vocês. A gente está gravando, como é que eu vou te explicar? Eu estou gravando como é que a gente, por exemplo, planeja um evento com algum parceiro estratégico para atrair empresas que a gente tem interesse em fazer parceria lá no futuro. Então, depois eu vou estar disponibilizando para vocês essa gravação de uma reunião com parte da equipe que está discutindo essa questão, por exemplo, de um evento que a gente vai organizar. A gente vai fazer um evento aqui em Macaé, no dia 13 de novembro, numa parceria com a ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a AMACON, que é a Associação Macaense de Contabilistas, uma associação bastante participante aqui com relação aos contadores, e também com o Ministério do Trabalho e Emprego, onde a gente vai fazer como se fosse um talk show, onde eu vou estar debatendo, vou estar fazendo um bate-papo mesmo, para tirar dúvidas das empresas com relação às mudanças que aconteceram na legislação do Jovem Aprendiz ano passado, com a publicação
de uma instrução normativa feita pelo Ministério do Trabalho, que, vamos dizer assim, clareou várias questões que eram meio nebulosas com relação à parte operacional do programa. E aí, a gente fez uma reunião, né? Fizemos uma reunião para poder planejar e organizar esse evento, e eu vou disponibilizar para vocês como é que a gente faz isso. Eu vou gravar também, compartilhando a minha tela, vou gravar, vocês vão ver o site do Ministério do Trabalho, tudo, que é eu fazendo o registro do sistema do Ministério do Trabalho do Juventude Web, como é que se cadastra um curso, entendeu? No Ministério do Trabalho, como é que você cadastra a instituição no Ministério do Trabalho, tá? E vamos apresentar mais outras coisas. Quando a gente for fazer processo seletivo com jovens, quando a gente for fazer visitas, enfim, o que eu puder compartilhar com vocês, eu vou estar compartilhando. Gente, eu acho que caiu aqui, saiu do ar a minha imagem, né? Vocês estão me vendo? Acho que não, né? Acho que eu saí do ar aqui, a câmera apagou. Mas vamos em frente. Vamos em frente que, se vocês estão me escutando, só me dizem aí no chat se vocês estão me escutando. Eu estou achando que vocês não estão me vendo. E aí... Mas se vocês estiverem me escutando bem, acho que dá para me ver, para entender bem. Vocês estão me vendo? Ah, é? Porque aqui parece que sumiu a câmera. Eu não estou me vendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, eu vou estar disponibilizando, não vai ser aula ao vivo como esse aqui, vai ser alguns conteúdos, algumas aulas vão ser gravadas, onde eu vou estar mostrando esses bastidores da Viva Lagos, que é a instituição que eu dirijo, que faz o programa Jovem Aprendiz há 13 anos. Eu vou mostrar como é que a gente organiza um evento, como é que a gente organiza essas dinâmicas do dia a dia do programa, que eu acho que vai ser bastante enriquecedor. E uma delas eu vou estar cadastrando, a gente está com um curso novo para cadastrar e ser aprovado pelo Ministério do Trabalho, que é um curso de logística. Então, eu vou mostrar como é que a gente faz esse processo de cadastramento junto ao site da Juventude Web do Ministério do Trabalho. Ok? Alguma dúvida com relação a essa sequência aí de legalização? Se tiver alguma dúvida, por favor, coloca aí no chat ou manda pelo e-mail contato@vivalagos.org.br para eu poder responder, tá? E aí, eu não tenho como não reforçar as atividades que a gente tem aí programadas, planejadas para esse programa, da importância da gente vocês estarem executando isso, né? De estudar e fazer um resumo sobre a lei de aprendizagem. Quanto mais rápido vocês se apropriarem dessa legislação, mais fácil vai ser para todo mundo. A questão da regularização do estatuto. Eu queria que quem estiver aí ao vivo, coloca para mim aí, eu sei, o Farney está ao vivo, eu sei que ele já me atualizou da instituição dele, mas Álvaro, Araci, quem estiver aí ao vivo, coloca para mim aí como é que está hoje essa situação da regularização do estatuto e qual é o desafio aí para isso ser concluído, tá? Outra atividade que a gente colocou foi identificar possíveis parceiros estratégicos, né? E quando eu chamei parceiros estratégicos, eu estou falando de instituições ligadas à área mais empresarial do município, da região, porque para funcionar o programa rodar, você precisa de 2 atores aí fundamentais. Jovens de 14 a 24 anos e empresas que têm essa obrigação de cumprir a lei. Então, quanto antes a gente começar a construir
a gente começar a construir um relacionamento, começar a se aproximar das instituições, né, ligadas ao meio empresarial, seja associação comercial, seja CDL, seja Federação das Indústrias, da Agricultura, enfim, né? Aí eu não sei a realidade de cada município, cada região, né? Sindicatos patronais ou coisa do tipo, mais rápido a gente vai conseguir Associação de Contadores, o Conselho Regional de Contabilidade, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Associação de Pessoas, né, da área de gestão de pessoas, de recursos humanos, são sempre parcerias estratégicas para a gente poder estar construindo uma relação de valor com esses parceiros, porque é muito complicado quando você começa esse processo lá quando você conseguir regularizar o programa junto ao Ministério do Trabalho. Porque o ideal, né, da forma que a gente faz, a forma que a gente está propondo para vocês fazerem, né, que é replicar um pouco o modelo que a gente tem aqui, é a gente fazer duas ações macro em paralelo. De um lado, você está trabalhando na regularização da instituição, do programa junto aos órgãos governamentais, e do outro lado, você está começando a construir relacionamento com essas instituições parceiras ou essas instituições estratégicas, né? Pode ser também com a prefeitura, você pode fazer uma visita ao secretário de trabalho do município, ao secretário de desenvolvimento econômico do município, e aí colocar o objetivo, como é que não é, como é que é, né, a instituição faz um trabalho XYZ e agora está se habilitando para desenvolver o programa Jovem Aprendiz. E aí, nesse momento, é importante você ter um certo nível, né, de domínio da legislação para poder, na hora que você for conversar com os parceiros estratégicos, você já ter o que falar, para não parecer que você está tão verde nesse processo. Entendeu? E assim, se você procura as secretarias ligadas às empresas, a essa vertical do trabalho, entendeu? O tema que nos une é o primeiro emprego, é emprego para jovens, é colocar os jovens do seu município, da sua região, no mercado de trabalho, tirar esses jovens dos becos, das ruas, do risco da criminalidade. Esse é um argumento plausível, esse é um argumento nobre, esse é um argumento que dificilmente alguém vai se contrapor. Então, quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais rápido você for construindo essas relações, e aí você participar de eventos, né, tem muitas reuniões, eventos que essas instituições realizam, e aí você pode estar cada vez mais próximo, participando de conhecendo um, conhecendo o outro, entendeu? Para poder as pessoas te conhecerem, você conhecer essas instituições parceiras. E aí? Temos dúvidas? Vamos lá. O Álvaro falou, né, que o desafio é interno, estamos tentando acomodar outros ajustes igualmente necessários no Estatuto. O problema é conciliar os objetivos da entidade com a anuência daqueles que precisam opinar nesse momento. Eu entendo, Álvaro, eu entendo que realmente isso pode tomar muito tempo e esse é o risco, né, que vocês acabam correndo. A minha experiência no terceiro setor, Álvaro, né, já com 20 anos aí no terceiro setor, já tendo atuado em mais de uma instituição, é o seguinte, o ideal hoje, né, é que as instituições, na minha opinião, tá, gente, tenham uma diretoria o mais enxuta possível, tá? O ideal é um número ímpar, entre 3 a 5 membros,
que sejam pessoas muito alinhadas com o dia a dia da instituição, não sejam pessoas que às vezes estão muito distantes do dia a dia da instituição e às vezes estão numa ilha da fantasia, entendeu? Se afastam muito das dificuldades, dos desafios diários de uma instituição sem fins lucrativos, porque esse tipo de mudança, esse tipo de alteração, esse tipo de ajuste, tá? Dependendo de como o estatuto está construído, ele pode ser uma decisão tomada a nível de diretoria. Não precisaria de uma reunião ordinária com todos os membros ou associados, né, da instituição. Você pode fazer uma reunião mais fechada, vamos dizer assim, que possa compor, que possa isso ficar melhor. Enfim, então essa é a questão com relação a essa discussão, vamos dizer assim, interna, né? Que eu acho que a gente precisa realmente superar, e aí vocês querendo contar com a minha ajuda, eu estou aqui para ajudar. Vamos lá, o Álvaro pergunta se iniciar uma instituição agora pode gerar transtorno por não ter tempo em atividade. Álvaro, com relação ao jovem aprendiz, não. Tá? O detalhe aí que pode ser importante para você verificar é com relação ao Conselho da Criança e Adolescente, e o Conselho ele surge, né, à luz do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, mas o ECA não regulamenta a atividade do Conselho. Quem regulamenta é uma lei municipal. Tá? Eu já vi algumas distorções em leis municipais que criam o Conselho, aonde colocou a exigência de um tempo de funcionamento antes de conseguir o registro, o que, na minha opinião, fere o princípio do Estatuto, que é a lei maior, porque o princípio do Estatuto é que para você poder fazer o programa, você obrigatoriamente tem que ter o registro no Conselho. Esse é o princípio que rege o CONANDA, que é o Conselho Nacional, né, da Direito da Criança e Adolescente, e o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, com relação ao Ministério do Trabalho, não tem nenhum impedimento, não há nenhuma exigência que a instituição tenha já um tempo de funcionamento, não. Tá? O que o Ministério do Trabalho vai querer depois verificar, e a gente vai conversar isso mais à frente quando a gente entrar nesse tema do Ministério do Trabalho, qual a estrutura que você vai ter para realizar o programa. E aí, ou você tem que ter uma estrutura própria, ou você vai ter que conseguir uma parceria, tá? Para você ter um espaço, ou que você alugou, ou que alguma instituição te cedeu, algum tipo de parceria que você possa comprovar que você tem sala de aula, que você tem, né, alguns itens mínimos, se tem banheiro para os jovens usar, se é um lugar salubre com relação a iluminação, ventilação, essas coisas. Nada demais, mas é o que envolve sempre que você quer oferecer algum tipo de curso, algum tipo de programa que você vai ter que colocar jovens numa sala de aula por 4 horas, entendeu? Ou por 6 horas, dependendo do programa. E aí? Alguém tem mais alguma pergunta? Para a gente avançar aqui. Adoro quando vocês me fazem pergunta, porque me ajuda a gente a ir avançando nesse processo. Eu vou só reforçar aqui um ponto, só para eu ficar com a minha consciência tranquila, tá? Que é o ponto fundamental da aula de hoje. O ponto fundamental da aula de hoje é mostrar para vocês, né, as etapas que a gente tem pela frente para estar com o programa, com a instituição regularizada, né, registrado no Ministério do Trabalho, com curso regularizado. Alteração do estatuto no cartório, de títulos e notas, dependendo do município que a sua instituição está instalada,
pode ter um cartório único, dependendo se o município for menor, se não, seria um cartório de títulos e notas. Atualização junto à Receita Federal, isso é uma conversa com o contador da instituição. Alteração junto à Prefeitura, também tem uma conversa com o contador. Isso não é nada que vai atrapalhar as outras etapas. Registro no Conselho da Criança e Adolescente, né? Aquelas instituições que já têm o registro, ótimo, é menos uma etapa. As que não têm o registro, precisa cumprir essa etapa. Né? Quem já tem o registro vai ter que, em algum momento, seja esse ano, seja ano que vem, regularizar o plano de trabalho, já que vocês vão começar a trabalhar com esse novo programa. E, ao começar o processo de registro no antigo Ministério do Trabalho, também tem que inscrever o programa de aprendizagem, o curso que você vai oferecer, tudo, no Conselho da Criança, para dar ciência ao Conselho, e, em tese, né, o Conselho deveria dar ciência ao Conselho Tutelar para poder fiscalizar no sentido de ver se não está tendo nenhuma não conformidade, nenhum tipo de desvio, de abuso com relação aos adolescentes que vão estar estudando ali, tá? E aí, por fim, o registro do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu vou depois fazer um outro conteúdo, né, um pouco mais para frente, onde a gente vai desdobrar as etapas junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e vou também gravar um conteúdo que não vai ser ao vivo, vocês vão ver realmente a gravação, do passo a passo de como fazer isso no portal do Ministério, né? Como é que a gente lança, onde que tem que clicar, qual é o botão, como é que faz isso, como é que você mexe no sistema do Ministério. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque o conteúdo de hoje é esse. A gente precisa avançar nessas atividades e meu papel aqui é estar esclarecendo isso para vocês. Vamos lá. Quais os tipos de subsídios podemos contar para alocação de salas de aula adicionais, se necessário? Álvaro, o recurso que as instituições recebem do programa são recursos dos contratos que a gente firma com as empresas. As empresas nos remuneram por jovem matriculado. Então, cada jovem matriculado hoje, para vocês terem noção, a gente aqui cobra entre 225 e 250, dependendo, 225 ou 255, se é de 4 ou de 6 horas. Se a empresa é uma empresa maior, de maior porte, com muitos jovens, mais jovens, né, uma quantidade de jovens maior, a gente consegue, às vezes, um desconto, cair aí um pouquinho, algo em torno de R$200, R$195, por aí. Então, cada jovem matriculado, a gente tem essa receita pelo tempo que esse jovem tiver no programa. O contrato de 4 horas são 17 meses, o contrato de 6 horas são 11 meses do curso de assistente administrativo. Tá? Cada curso pode ter uma carga horária diferente. Então, os subsídios virão desse recurso. O normal é isso. Se a instituição consegue algum tipo de apoio, né, sei lá, público ou privado, para montagem de sala, para uma reforma, coisa do tipo, aí vai depender da realidade de cada instituição, tá? O que normalmente, o que é comum acontecer, Álvaro? Principalmente quem está começando e quem está começando sem ter uma condição financeira gigante, enorme e tudo mais. A gente começa buscando parcerias. Uma parceria muito natural é a parceria com o poder público, quando você tem uma boa relação com o poder público, seja prefeitura, seja governo do estado, entendeu? Que pode ser simplesmente uma sala de aula numa escola pública ou em algum outro órgão, né,
do município. Tem muitos órgãos públicos, normalmente, nas cidades, que têm ociosidade de espaço. Por exemplo, às vezes você consegue uma sessão de sala numa escola técnica federal, ou numa universidade federal ou estadual, ou mesmo numa instituição privada, numa faculdade privada, por exemplo, que hoje, normalmente, né, dependendo da faculdade, tem muita faculdade que a maior parte das aulas são à noite, entendeu? Então, esse é o processo normal. Disponibilizar um cômodo na minha residência pode facilitar ou não? Farney, olha só, para você ter o endereço legal da instituição, né, pode atender, pode funcionar sim, no sentido de aprovar no cartório o estatuto, aprovar isso, aprovar aquilo. Para você regularizar junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, pode ser um problema. Em que sentido? Você precisa ter uma sala de aula que possa comportar, né, que possa você ter ali naquele espaço, confortavelmente, um número de jovens que você propõe a ter por turno. A gente aqui trabalha com 30 jovens por sala de aula, né, por turno. Quando eu comecei aqui, Farney, aqui em Macaé, eu não sei se vocês lembram daquela palestra que eu falei que a gente estava funcionando num espaço cedido por uma outra instituição, que eram os fundos de uma sala comercial. Tinha uma instituição que funcionava na frente da sala e lá no fundo eles me permitiram botar minha mesa e minha cadeira e eu fiquei trabalhando dali. Quando a gente conseguiu, começamos a atender empresas aqui, a gente fez parcerias primeiro com o poder público, eu fiz parcerias com a prefeitura. Porque normalmente a prefeitura, ou o governo do estado, dependendo de onde você está, tem um interesse muito grande com esse tema, com esse assunto, que é o problema de você ter jovens hoje com dificuldade. O maior índice de desemprego, né, que já está enorme no nosso país, é entre jovens, entendeu? Você tem um problema grave da criminalidade hoje em todo o Brasil, que, via de regra, envolve muito jovem. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que você tem condições de conseguir aí em Manaus espaço, entendeu? Seja de um sindicato, seja de uma igreja, não tem problema nenhum. Desde que esteja direitinho, um negócio que não esteja caindo aos pedaços, um negócio que coloque em risco a saúde, a integridade do jovem que você vai trabalhar. Percebe? Então, assim, uma coisa é o endereço da instituição para efeitos da sede da instituição. A sede da instituição pode ser na sua casa? Pode. Eu não vejo problema nenhum, tá? Não vejo problema nenhum. Conheço até algumas que funcionam assim. Tudo quando começa é muito pequeno, né? Eu gosto de dar o exemplo de igreja, porque é muito visível para todo mundo, né? Nenhuma igreja começa com uma baita catedral, né? Se você for andar ali nas comunidades, você vai ver que às vezes é numa garagem de uma casa, num salão de um clube, em algum espaço cedido, emprestado, que começa ali, né, os pastores, enfim, a estar promovendo a palavra, tá atendendo aos fiéis, e aí depois de um tempo a coisa começa a tomar corpo e toma outro porte, tá? O ponto fundamental é o seguinte: quanto mais rápido começar, mais rápido a gente consegue regularizando isso. Eu entendi, Farney. Eu não sei se ficou claro para você.
Com relação ao programa, dar aula, receber jovens, matrícula e tudo mais, eu não conheço o cômodo da sua casa, mas, assim, via de regra, pode não ser interessante, entendeu? Pode não ser bom. Mas você pode ter a sua instituição registrada no endereço da sua casa e você pode, através de aluguel, através de parceria, através de uma sessão, você ter um espaço mais adequado para dar aulas. Ok. Então é isso aí, gente. Eu vou ficando hoje por aqui. A gente precisa... É importante, eu acho, a gente manter esse contato semanal, tá? Para a gente poder estar avançando, por mais que ainda esteja lento nesse início, para, a partir do próximo etapa, né, conseguindo vencer essas primeiras etapas, a gente realmente dê um passo largo na direção do nosso objetivo comum. Tá bom? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Obrigado aí pela presença e tamo junto.